O namorado da minha amiga me enviou mensagens sedutoras, fingindo ser ela, para nos testar. Mas antes inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Eu tenho uma amiga de infância chamada Emily, que conheço desde que tínhamos 5 anos. Nos conhecemos originalmente porque nossos respectivos pais eram alemães e moravam no Reino Unido. Casaram-se com mulheres britânicas, tornaram-se amigos e, basicamente, fomos criados como irmãos, sem nada romântico entre nós. É correto dizer que a trato como trato minhas outras irmãs. Às vezes, as pessoas têm dificuldade em acreditar que nada aconteceu entre nós, mas é tão insano quanto alguém com 3 irmãs tratar uma amiga de infância como uma quarta. Deixamos de ser amigos por um breve período quando ela se casou muito jovem com seu chefe, que acabou sendo incrivelmente abusivo, controlando a vida dela em todos os níveis. Ao longo dos 3 anos que estiveram juntos, ele basicamente a isolou de todos os amigos e familiares. Nós nos reconciliamos quando ela se divorciou dele. Nessa época, eu estava frequentando a universidade, conheci minha agora esposa desde cedo, fomos designados para o mesmo andar nos corredores. Estamos juntos há 17 anos, e ela se tornou muito próxima de Emily ao longo dos anos. Na universidade, conheci um cara chamado George no meu curso. Fazíamos parte do mesmo grupo de amizade, mas não mantivemos contato até que, coincidentemente, acabamos trabalhando juntos uns bons 10 anos após a formatura. Acabei apresentando Emily a ele, e eles começaram um relacionamento mais ou menos um ano depois. Eles foram morar juntos, e tudo parecia bem. Recentemente, comecei a receber mensagens de Emily, às vezes tarde da noite, que eram simplesmente estranhas. Desconfiei quando ela usou uma abreviação britânica comum do meu nome completo, em vez da versão tradicional alemã que nossos pais e ela sempre usavam. Quando as mensagens sedutoras começaram, tive certeza de que não era ela. Liguei para George e perguntei se era ele usando o celular dela, questionando por que estava tentando me seduzir, fingindo ser sua namorada. Ele nunca respondeu, mas depois de explicar a situação para minha esposa, ela foi até a casa de Emily com meu celular para entender o que estava acontecendo. Não estava presente nesse momento, mas minha esposa mostrou a Emily todo o nosso histórico de mensagens e o que George havia feito. Quando George chegou em casa, elas o confrontaram. Ele primeiro negou e teve a coragem de acusar Emily de me enviar mensagens sedutoras, tentando esconder a traição da minha esposa, dizendo que foi ela quem fez isso. Emily foi embora com minha esposa para ficar conosco, pois não queria qualquer discussão com ele. Na manhã seguinte, ele ligou e implorou para que ela voltasse para casa, chorando e se jogando aos pés dela. Alegou que fez isso por ciúmes, destacando que ela tinha o hábito de deletar nossas conversas, o que o deixava louco. Ele sempre teve ciúmes do nosso relacionamento e achou difícil me ver com ela depois que nos viu expressando amor. Emily pediu nossa opinião sobre tudo isso. Eu disse que era mais do que um simples erro causado por ciúmes. Ele violou a privacidade dela, arriscou nossa amizade ao se passar por ela e ameaçou meu casamento ao tentar me convencer a ter relações com uma amiga. A situação foi confusa. Eu não disse explicitamente que ela deveria deixá-lo, mas destaquei o quão desonesto foi tudo isso. Ela eventualmente voltou para casa, e não ouvi nada por alguns dias. Emily finalmente revelou à minha esposa que o havia perdoado, funcionalmente. Minha esposa descobriu a partir da conversa o que havia acontecido. George tentou inverter a situação, explorando os medos relacionados ao meu casamento, me descrevendo como outro homem controlador tentando ditar com quem ela se relacionava. Minha esposa apontou calmamente que ele estava agindo como o ex dela, não eu. Ele estava criando uma barreira entre ela e a família. Emily simplesmente desistiu, dizendo que não poderia decidir entre o homem que ama e seu irmão. Então, decidimos fingir que isso nunca aconteceu. Não nos falamos desde então. Parece que parte do esquecimento disso é ceder às preocupações com nossa amizade. Toda vez que tento trazer à tona o que ele fez, sou ignorado ou instruído a ficar fora disso. Isso me irrita, pois ele conseguiu exatamente terminar com ele, nos impediu de conversar sem saída. Não posso pressioná-la a tomar uma decisão sobre o que ele fez, enquanto ele a convence de que estou controlando-a. Raramente vejo George no trabalho, e ele se manteve afastado de mim. Estou tentado a trazer minhas irmãs para essa confusão, contar a elas o que aconteceu. Elas a amam como uma irmã também e ver se conseguem colocar algum bom senso em Emily. No entanto, isso também é um tanto manipulador. Algum conselho aqui? Deixar os cachorros dormirem e não mexer na bagunça, tentar fazer com que ela lide com o que ele fez em vez de varrer para debaixo do tapete. Atualização de janeiro de 2020. Segui o conselho geral de simplesmente deixar toda a situação de lado.
Concordo que qualquer interferência minha ou da minha família seria manipuladora e controladora, embora bem intencionada. Não falo com Emily desde um pouco antes do Natal, mas a mãe dela me contatou um pouco depois do Ano Novo para perguntar se eu sabia o que estava acontecendo com ela. A prima de Emily na Alemanha entrou em contato com a mãe dizendo que ela havia aparecido em sua porta vindo do Reino Unido no dia 4, depois de aparentemente terminar com George. Segundo a mãe, Emily voltou para nossa cidade natal nas férias. Ela levou George consigo, e em algum momento, encontraram o ex-marido dela no pub. Para contextualizar, crescemos em uma pequena vila no fim do nada, sem literalmente nada além de um pub, um correio e um pequeno supermercado. O ex dela ainda mora onde crescemos. Todas essas informações foram transmitidas a mim pela mãe de Emily. Aparentemente, George abordou o ex-marido de Emily e pediu alguns conselhos. George conhece a história do relacionamento deles e sabe o quanto ele era controlador e por que se divorciaram. Para crédito do ex-marido, ele aparentemente se recusou a responder a qualquer pergunta e calmamente se aproximou da mãe de Emily para transmitir o que ele havia perguntado. Agora, isso é de acordo com ele, e George nega, mas ele disse que George perguntou a ele como lidar comigo em termos de minha amizade com Emily. Não tenho ideia qual foi a motivação do ex-marido de Emily aqui, mas eles estão divorciados há uma década, e ele não a contatou neste período. Estou inclinado a acreditar que não foi uma nova tentativa de interferir na vida dela. Talvez tenha sido realmente manipulação, talvez, na década desde que se divorciaram, ele tenha se tornado um homem melhor, quem sabe. Estamos todos inclinados a acreditar que foi isso que foi perguntado, apesar de George negar. Por que, de que outra forma, o ex-marido dela saberia que ele teve um problema comigo recentemente? Ele não está em contato com ninguém que saiba dos problemas recentes. Além disso, para ser sincero, o ex nunca teve problemas comigo. Ele me via quando criança, apesar de ser bem mais velho, e constantemente me chamava de moleque, perguntava como estava a escola. Seria um tiro no escuro muito específico da parte dele presumir que George tinha um problema comigo, sem que o próprio George dissesse. Sua mãe contou a Emily o que George havia tentado fazer e apontou que seu namorado agora está tentando imitar o comportamento de seu ex-marido. A mãe a encorajou a confrontá-lo sobre isso e também sobre o que aconteceu no último mês, em vez de ignorar. Ninguém ficou a par da discussão que eles tiveram, mas ele voltou algum tempo para a casa compartilhada, e ela ficou com a mãe, dizendo que eles haviam terminado. Ela ficou com a mãe até o dia seguinte, quando, sem avisar, partiu para a Alemanha. A prima com quem ela está nos garante que ela está relativamente bem. Ela está simplesmente sobrecarregada e envergonhada por ter deixado isso acontecer novamente. Não aguentava ficar onde poderia encontrar qualquer um, então ficar com sua mãe estava fora de questão, e ela simplesmente correu para algum lugar longe e mais seguro. Ainda não falei com Emily. Enviei-lhe uma mensagem com algumas condolências e garantias de que ela sempre terá uma casa aqui no Reino Unido. Decidi continuar a dar espaço a ela, deixando claro que estou ao seu lado. Ela não respondeu, mas presumo que seja apenas por causa do constrangimento com o que aconteceu. Tecnicamente, George já foi meu amigo. Ele também não falou comigo, e eu não o vi no trabalho. Não é um final feliz em si. Não deveria ter sido necessário que seu ex-abusivo se envolvesse para uma resolução. Mas, como as pessoas previram, George estava sendo abusivo e repetiria esse comportamento. Suponho que foi relativamente indolor que ele mostrasse sua verdadeira face de forma tão enfática, sem muitos abusos adicionais. Isso poderia ter se arrastado. Obrigado pelos conselhos. Ficar fora disso não tornou a situação mais fácil para ela, mas provavelmente evitou piorar as coisas. Atualização final em 26 de abril de 2020. Eu me precipitei um pouco com a atualização anterior. Olhando para trás, não tinha falado com Emily. Era tudo informação de segunda mão. Dado que tudo isso já foi totalmente resolvido nos 3 meses desde que aconteceu, pensei em dar uma resolução completa. Emily voltou para o Reino Unido pouco antes do país ser fechado e veio morar conosco com relutância. Pegamos algumas cervejas e jogamos Divinity enquanto discutíamos exatamente o que aconteceu da perspectiva dela. Pedi desculpas por ter agido pelas costas e falado com a mãe dela sobre tudo isso. Situações como essa nunca são ajudadas por informações transmitidas por outras pessoas e perguntei se ela queria passar por tudo isso do início ao fim. Basicamente, ela afundou a cabeça na areia no dia em que descobriu que ele estava tentando me enviar mensagens de texto, fingindo ser ela. Ela estava em uma situação difícil, sem saída fácil. Ou perderia o homem que amava e o estilo de vida que tinha, ou perderia o irmão.
Eu a assegurei de que ela nunca me perderia, mas ela revelou que odiava secretamente o fato de ter se deixado envolver assim 2 vezes. Não tinha coragem de me encarar por não ter ouvido meus conselhos. Ela também mencionou que terminar com ele inevitavelmente a levaria à minha porta em busca de apoio, o que a faria se sentir mal. Então, fugir para a Alemanha e não falar comigo sobre isso parecia a única opção para ela. Durante essa conversa profunda, ela abriu sobre suas inseguranças, como se arrependia de não ter ido para a universidade e ter se casado com seu ex-marido abusivo. Sentia-se uma cúmplice da felicidade alheia ao ver meu relacionamento com minha esposa como um casal poderoso, enquanto ela se sentia pequena em comparação. Embora amasse George, deixá-lo significaria perder novamente sua independência funcional, e ela não conseguia lidar com isso. Conversamos muito, e ela revelou que meu apoio a ela poderia ter sido um problema. Ela sentia que eu estava envolvido demais em sua vida, o que tornava o relacionamento com George estranho para ele. Decidimos criar um plano de ação, mesmo que o bloqueio tornasse as coisas mais difíceis. Ela ainda mora conosco, mas o plano é que ela retorne aos estudos. Ela terá acesso ao meu apartamento desocupado, onde poderá morar temporariamente enquanto estuda. Ela não pagará aluguel, mas será responsável por todas as contas do apartamento. Assim que conseguir trabalho, ela se mudará e terá sua independência. Conversamos sobre a situação com George, e ele jura que nunca pediu ao ex-marido dela para lidar comigo, mas buscava conselhos sobre como ficar bem comigo. Recentemente, descobrimos que George está morando com uma amiga antiga, o que ironicamente era algo que Emily sempre suspeitava, mas agora ela riu ao descobrir. Quanto ao meu apoio financeiro, estamos reduzindo gradualmente. Ela quer independência, não apenas de mim, mas de depender de qualquer homem. Estou disposto a ajudá-la durante emergências, mas nosso objetivo é torná-la autossuficiente, proporcionando uma oportunidade para estudar, esperançosamente, obter um emprego melhor. Agradeço por assistir até aqui.